Fala investidor e investidora, beleza? É o seguinte, tem muita gente por aí que não gosta do Rect 11 porque ele é alavancado e acha que por causa da emissão, que é para pagar essa dívida, né, que os rendimentos vão cair e que por isso a subscrição não seria boa para o cotista. Então, como eu estou querendo fazer um vídeo especificamente sobre os dividendos, né, fazer uma previsão de qual vai ser o dividendo por cota depois da emissão, eu preciso que vocês saibam direitinho qual que é o conceito de alavancagem, quando que ela pode ser benéfica para o fundo, mas obviamente também sem ignorar quais são os riscos que esse endividamento pode trazer para o fundo. Meu nome é Thales Passos Barreto, você está aqui no canal Passos do Investidor. Bora lá pro vídeo? Então, pessoal, se for para resumir o que é alavancagem em uma palavra, é basicamente endividamento. A gestão do Rect, em todas as emissões que ela fez até agora, ela levantou 670 milhões e 500 mil de patrimônio líquido para o fundo. Só que ela tinha uma pipeline, ou seja, uma carteira de imóveis que ela queria comprar maior do que esses 670 milhões. Então, basicamente, ela tomou dívida para pagar esses imóveis. E quem que emprestou esse dinheiro para o Rect comprar algum imóvel? Por exemplo, esse imóvel da Barra da Tijuca, quem que emprestou? Nesse caso, foi o Kinea High Yield, que é um outro fundo, um fundo de papel. Então, por exemplo, quando você compra na Bolsa de Valores o fundo Kinea High Yield, você está comprando uma carteira de papéis, né, de certificados de recebíveis imobiliários, e um deles é esse CRI do edifício Barra da Tijuca, que é justamente esse empréstimo que foi feito ao Rect. Então, o fundo de papel, no caso o Kinea High Yield, ele se beneficia recebendo esse dinheiro dos juros desses certificados de recebíveis imobiliários, enquanto o Rect se beneficia comprando um imóvel que, caso ele não tivesse feito essa dívida, ele não poderia comprar. Porque se você parar para olhar aqui, o patrimônio líquido do fundo é de 670 milhões. E o Rect ele tem 835 milhões em imóveis. Então ele tem mais imóvel do que ele tem de dinheiro. Então, para ele conseguir comprar esses imóveis que ele quis comprar, ele teve que se endividar. Agora, falando especificamente em termos financeiros, será que vale a pena se endividar para comprar algum imóvel? Nesse caso, pessoal, tudo vai depender das taxas, né, e do preço de aluguel do imóvel. Então, pessoal, no caso específico aqui da Barra da Tijuca, o fundo ele pegou empréstimo para pagar o imóvel e ele alugou para Vivo a um cap rate, ou seja, a um aluguel sobre o preço de aquisição do imóvel a 13,45%, enquanto a dívida dele custa IPCA mais 8,25, 7,75. Então a gente percebe que o aluguel, no geral, tem uma taxa maior, né, do que a taxa desse certificado de recebíveis imobiliários, dependendo um pouco da inflação, né, do IPCA. Então, pessoal, a gente percebe aqui que se o IPCA não for tão alto, o cap rate do imóvel é superior a essa taxa de endividamento. Então, nesse caso, está sendo positivo. E se você for analisar, o aluguel do imóvel ele é reajustado ao IGPM, enquanto o certificado de recebíveis imobiliários é ajustado ao IPCA. Eu fiz aqui uma simulação, ó, entre julho de 2019 até agora, e o índice de correção, no caso do IGPM, foi de quase 30%, enquanto o IPCA foi de quase 7% aí. Então a gente percebe que o reajuste do imóvel, do aluguel, foi muito maior do que o reajuste desse CRI, né? Mas galera, nem tudo são flores também. A gente sabe que nesse caso o aluguel da Vivo estava com preço bem alto mesmo, então por isso que tem um cap rate desse nível de 13,45%. E qual que é o problema, né? Vai ter o término no contrato agora em março, se eu não me engano, de 2021. Então a Vivo já saiu de parte do imóvel, né? Ela ficou só com 25% do imóvel alugado, e outros 25% do imóvel já foram alugados para outro inquilino. Então, agora o imóvel da Barra da Tijuca tem 50% alugado. Então, esses dois fatos, né, o fato de o aluguel ter sido revisado para
Então esses dois fatos, né, no caso, o fato de o aluguel ter sido revisado para baixo porque ele estava com uma taxa muito alta e o fato de agora ter uma parte do imóvel que está vaga, vai jogar esse rendimento para baixo e só que essa dívida continua tendo um custo até bem alto, né? Então nesse caso de agora, a alavancagem financeira passa a ser ruim, porque a sua dívida está custando mais do que o que você está recebendo de aluguel. Esse é um dos principais riscos da alavancagem, né? Quando você não consegue alugar o imóvel que você comprou e aí você não consegue pagar a sua dívida e no caso acaba precisando vender o imóvel, por exemplo. E aí, ou então, né, no caso do RECT, fazer uma nova emissão. Lembrando que esse CRI da Barra da Tijuca é um exemplo, porque ele tem pelo menos mais outros dois, se eu não me engano, e só que eu não sei exatamente a taxa deles, né? Inclusive, pessoal, se a gente for comparar aqui dois pontos diferentes na demonstração de resultado, né, do fundo, a gente percebe que em maio as receitas de aluguel somavam aqui 6.370.000 reais, enquanto as despesas financeiras com propriedades, né, ou seja, os CRIs, representavam aqui 1,1 milhão, ou seja, a disparidade muito grande, né, muito mais receita do que despesa financeira. Mas hoje, comparando as despesas financeiras com as receitas de aluguel, a gente percebe que está muito mais próximo, né, as despesas financeiras aqui em 4 milhões e as receitas de aluguel em 8 milhões. Então metade das receitas de aluguel já estão sendo comprometidas com as despesas financeiras com os CRIs, né? E isso sem levar em consideração todas as outras despesas do fundo. Então, esse é justamente um dos grandes riscos da alavancagem, né, pessoal? A gente não pode ser hipócrita e falar que não existem riscos. Um dos riscos é justamente esse, você se endividar e depois ocorrer alguma vacância ou reajuste que você não consiga pagar essa dívida e depois tenha que vender o imóvel ou alguma coisa assim. Mas, por outro lado, os benefícios de uma alavancagem, se bem realizadas, podem ser bem interessantes, como, por exemplo, o que eu falei, né, de você comprar um imóvel antes de você ter o dinheiro da emissão, por exemplo. Então, tem fundos por aí que fizeram emissões muito grandes e depois não conseguiram comprar todos os imóveis que eles tinham previsto e aí ficaram com um dinheiro absurdo em caixa, né? Por exemplo, o PAT C11, que 50% do dinheiro que foi arrecadado para o fundo, eles não conseguiram alocar em imóveis e aí depois de alguns meses eles compraram fundos imobiliários para alocar essa grana e não ficar em caixa, entendeu? Então eu particularmente prefiro que o fundo faça alavancagem, se ela for benéfica, claro, né, financeiramente, e aí compre o imóvel e depois faça a emissão. Eu prefiro isso do que o fundo fazer a emissão e depois não conseguir alocar o dinheiro porque perdeu o timing ou outro tipo de coisa. Só um detalhe, pessoal, esse aumento da despesa financeira ao longo do ano pode ter sido também pela liquidação antecipada de alguns CRIs, alguma taxa que o fundo pagou para liquidar antes. Porque esse relatório aqui de julho continha aqui 309 milhões de passivo total, né? E agora o fundo tem 246 milhões, então ele liquidou alguns desses passivos ao longo do ano também. Pessoal, eu queria saber de vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo ou se ficou técnico demais. Eu estou querendo fazer esse vídeo da previsão dos dividendos do RECT depois da subscrição, mas eu estou com um pouco de medo de ficar muito complexo e de pouca gente se interessar sobre o assunto. Então comenta aí embaixo. Até agora o feedback que eu tenho recebido de vocês foi super positivo, estou muito feliz. A gente está aqui em quase 100 inscritos, né? Então estou muito feliz mesmo pelo apoio da galera. Mas me fala aí se vocês têm interesse nessa previsão de dividendos do RECT 11 pós-subscrição. Eu acho que o que eu tinha para falar de alavancagem eu falei. Espero ter ajudado. Você está aqui no canal Passos do Investidor e até o próximo vídeo.